Eleições 2012, há uma semana das eleições, confira agora os números da 5ª pesquisa Perspectiva Band, que mostra como está a corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Na pesquisa estimulada, o candidato Arthur Virgílio mantém a liderança com 36,8% da preferência do eleitor, seguido da candidata Vanessa Graziotin, que agora está com 25,6% das intenções de voto. Em terceiro lugar, aparece o candidato Henrique Oliveira, com 11,9%. Já o candidato Serafim Correia caiu para o quarto lugar, com 11,7%, seguido de Sabino Castelo Branco, que aparece com 5,5% das intenções de voto. Na sexta posição está o candidato Paulderney Avelino, com 2,9%. O candidato Jerônimo Maranhão agora ocupa a sétima posição, com 1,3%. Os candidatos Luiz Navarro e Herbert Amazonas aparecem com menos de 1% da preferência do eleitor. 2,2% dos entrevistados afirmaram que anulariam ou votariam em branco nessas eleições. O número de indecisos caiu para 1,1% nesta quinta rodada. Em relação à primeira pesquisa realizada em julho, Arthur Virgílio cresceu 13,7% e Vanessa Graziotin 5,3%. O candidato Henrique Oliveira caiu menos de 1%. Serafim Correia recuou 6,6%. Sabino Castelo Branco registrou queda de 2,9% e Paulderney Avelino 2,6%. Jerônimo Maranhão cresceu 1,2%. Já os candidatos Luiz Navarro e Herbert Amazonas se mantiveram praticamente estáveis. Em caso de segundo turno, o candidato Arthur Virgílio aparece com 57% dos votos válidos e a candidata Vanessa Graziotin aparece em segundo lugar com 43% dos votos válidos. A quinta rodada da pesquisa Perspectiva Band foi realizada entre os dias 22 e 26 de setembro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 00028/2012. E para comentar essa quinta rodada, eu recebo mais uma vez aqui no estúdio o diretor da empresa Perspectiva, Durango Duarte. Muito boa noite, Durango. Bom, a pesquisa mais uma vez destaca um cenário de segundo turno entre os candidatos Arthur e Vanessa, porém se observa mais uma vez o crescimento do candidato Arthur, que não aconteceu com a candidata Vanessa. Eu diria que a eleição, após os desagradáveis fatos que ocorreram nas últimas 2 semanas, em vez de beneficiar uma candidatura de A ou de B, na realidade consolidou uma candidatura, que é a candidatura do ex-senador Arthur Virgílio Neto, que agora obtém 38% dos votos válidos, o que lhe garante, e que já lhe garantia há muito tempo, a sua ida em primeiro lugar para o segundo turno. A candidata Vanessa Graziotin, a senadora Vanessa, ela oscilou aí nesses últimos dias, chegou a ter 28% dos votos válidos e fechou em 26%, ou seja, ela não fez uma curva de crescimento, quem sabe afetado pelos fatos que decorreram durante as 2 semanas, e o eleitor manauara, dentro de outras informações que nós temos de diversas outras pesquisas, apontam uma certa repulsa à ausência de um debate mais propositivo, um debate mais direcionado para as demandas da população. E essa intriga, essa confusão toda que ocorreu nas últimas 2 semanas, só fez com que a população ficasse um pouco meio enojada, um pouco distante do sentimento de gostar mais da política ou de se envolver mais da política. Eu diria que isso estabilizou a candidatura da senadora, o que eu não posso afirmar aqui, que ela não venha a crescer nos próximos dias. Mas é definitivo a ida dos dois para o segundo turno. Não acredito que um terceiro ou quarto colocado possa, a essa altura do campeonato, a poucos dias da eleição, reverter o quadro eleitoral. É porque a gente tem uma novidade nessa pesquisa, que é a inversão entre ali o terceiro e quarto colocado. Ou seja, um crescimento do candidato Henrique e uma queda do candidato Serafim. O candidato Henrique, então, não tem muita chance de repente, tentar disputar esse segundo turno. Eu diria que a candidatura de Henrique, ao papel que ele se presta, ao objetivo que se propõe, conseguiu exatamente nas 2 semanas, também nas mesmas 2 semanas, conseguiu dar um ar de criatividade, uma coisa mais leve, uma coisa mais descontraída. E conseguiu captar um sentimento vamos dizer assim,
do desgaste ocorrido entre as duas principais candidaturas, e o Henrique conseguiu captar um sentimento, levando ele a empatar tecnicamente com o Serafim Corrêa, com 12% dos votos válidos, e, eventualmente, vamos depender ainda de alguns poucos fatos, mas tem alguns fatos ainda que podem ocorrer até o final da eleição, ultrapassar, quem sabe, 1 ou 2 pontos em relação ao Serafim. Mas isso ainda não é definitivo. Tem 2 debates de televisão, tem 3 programas eleitorais ainda, hoje à noite, daqui a pouco tem um outro programa eleitoral, ou seja, a disputa da terceira colocação é a disputa da eleição no primeiro turno, porque a quarta colocação é derivada dessa disputa, a quinta já está consolidada na figura do deputado federal Sabino Castelo Branco, e a sexta colocação também já definitiva e não altera mais, que é do deputado Paulo Henrique Avelino. O quadro eleitoral, se a gente for observar, desde a primeira pesquisa registrada da nossa parceria Band Perspectiva, a gente pode observar que praticamente 2 candidaturas cresceram, Arthur Neto cresceu quase 14%, Vanessa em torno de 6%, e as demais candidaturas todas estabilizaram ou perderam alguns pontos percentuais. Bom, aí, praticamente a uma semana da eleição, qual seria a recomendação que você daria para os candidatos a partir de agora aí na propaganda, nas campanhas? Vai ganhar o voto do eleitor indeciso quem realmente aproveitar esse período para apresentar suas propostas? Eu vou começar por trás da tua pergunta, responder por trás. Não existe mais eleitor indeciso, na minha opinião. O que existe é o eleitor que não quer dizer em quem vai votar. Por 9 candidaturas, o eleitor manauara ficou com um leque muito grande, muito diferenciado de candidaturas. Na realidade, o manauara ele tem uma característica, uma delas é de às vezes ocultar um pouco a opinião para se proteger de eventuais perseguições ou não se expor politicamente. Mas eu diria que a recomendação, lamentavelmente falarmos disso, mas a recomendação é: trate o povo com respeito, apresentem propostas e parem de baixaria, porque o manauara não merece. Nós temos uma cidade com 1.860.000 habitantes, com diversos problemas, e essa campanha foi muito pouco construtiva do ponto de vista do debate. Eu acho que Manaus perdeu muito e os candidatos ficam muito a dever à população de Manaus por não ter apresentado objetivamente nenhuma proposta inteligente, nenhuma proposta diferenciada, e não apresentaram com segurança nenhuma proposta tecnicamente viável. É o que eu pude observar em outras pesquisas quantitativas e qualitativas. O manauara vai à urna no dia 7 de outubro, vai escolher os seus candidatos, mas vai muito decepcionado. Ele esperava muito mais dos candidatos do ponto de vista do conteúdo, e faltou conteúdo nessa eleição e sobrou muita baixaria. Tá certo, Duran Duarte. Mais uma vez, obrigada aí pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço a Bandeirante. Boa noite.